Boa noite, estamos ao vivo já, falando hoje sobre reincidência. Seja bem-vindo, Lani, bem-vinda, né? Vamos começar aqui o compartilhamento. Ricardo, seja bem-vindo. Como é que vocês estão, pessoal? Sóbrios? Ou pelo menos tentando? Aproveita aí também para mandar aí para pelo menos uns 15 contatos de vocês aí no Instagram. Ou mais, o quanto você conseguir. Pra gente começar. Seja bem-vinda, Vânia. Boa noite. Dornelles também, seja bem-vindo. O pessoal tá entrando. Lucas, seja bem-vindo. Silvana. Agora o pessoal já viu aí que estamos online e já está entrando. Hoje a gente vai falar sobre recaída, sobre reincidência. Manda aí nos grupos de WhatsApp também, pessoal. Ajuda a gente a divulgar aí. Geraldo, Gisele, sejam todos bem-vindos. Aí, pronto. Terminei a divulgação. O Mário, seja bem-vindo também. O Sandro. Como é que vocês estão? Tudo bem? Digita aí se vocês estão bem. Escreve aí, estamos bem, ou não estamos bem, ou estamos indo, ou a gente vai levando. Eu vou escrever porque eu estou bem. Aliás, estou muito bem. Como diz o meu cunhado, estou melhor do que eu mereço. A Gisele está indo, o Mário, o Sandro falou que está bem, graças a Deus, o Geraldo também está bem. É isso aí, não podemos desistir. Desistir não é uma das nossas opções, só por hoje. Então vamos lá, pessoal, já vamos começar com o tema. Esse tema foi votado hoje lá no grupo principal não, né? No grupo maior, que é da recuperação de adictos em recuperação, do Sede Sóbrios, né? Porque tem um grupo de codependentes que ele é reduzido o número, mas um não é mais importante do que o outro. Não tem o principal e o não principal. Tem o que é maior, mais cheio, e tem o que começou depois. E foi lá no maior que a gente fez essa votação hoje sobre o tema da live. E aí a maioria escolheu falar sobre recaída, lapso, qual é a diferença, o que é uma recidiva, o que fazer para isso não acontecer, como que a gente previne, como que a gente lida depois que acontece. Tudo isso é muito importante. A gente já falou sobre prevenção à recaída, mas hoje a gente vai falar principalmente sobre a recaída mesmo, quando ela acontece. Então vamos lá. Primeira coisa, que se vocês tiverem aí papel e caneta, isso é importante. Olha lá, ó, partiu reunião aqui na CT, partilha do sentimento. Isso é importante, reunião do sentimento. Seja bem-vinda, Claudiane. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? O que é uma recaída? Fora do meio da recuperação da dependência química. O que é uma recaída? A recaída é o reaparecimento
de algum sintoma. Então, na medicina, já usa esse termo recaída. Não é só em recuperação que nós usamos o termo recaída. A área da saúde, a medicina em especial, ela já usa o termo recaída para o reaparecimento de um sintoma de uma doença. Então vamos entender isso. Recaída não é só no uso da droga ou só na adicção, no transtorno por uso de substâncias. Vários outros transtornos, várias outras doenças. Dentro da medicina é usado o termo recaída. Para quê? Para o reaparecimento de um sintoma. Vamos dar exemplo, a depressão. Quais são os sintomas de uma depressão? Humor rebaixado, né? Aquele humor bem rebaixado ali, aquela sensação de sonolência, desânimo, às vezes irritabilidade, ansiedade, o sono, muita sonolência, dificuldade de fazer as atividades diárias, trabalhar, ideação suicida, às vezes pensamento delirante. Tudo isso pode passar por uma pessoa com depressão. Então isso tudo são sintomas da doença depressão. Quando a pessoa começa um tratamento para tratar a depressão, aos poucos a medicação, a terapia, todo o conjunto de soluções ali apresentadas vai diminuindo a incidência desses sintomas. Ou seja, diminui a sonolência, a pessoa fica um pouco mais animada, o humor dela não fica tão rebaixado, ele exalta um pouco esse humor, a pessoa começa a conseguir voltar a trabalhar. Então vai desaparecendo alguns sintomas dessa depressão. O que seria uma recaída dentro de um tratamento de depressão? O reaparecimento de um ou mais sintomas da depressão, por exemplo. A pessoa, depois de voltar a trabalhar, retomar as atividades da vida dela, ela volta. Por exemplo, um gatilho pode ser a perda de alguém, um familiar morre, ou um relacionamento acaba, ou a pessoa perde o trabalho, o emprego. Isso pode ser um gatilho dentro da depressão para ela ter uma recaída, o reaparecimento de um sintoma. Então ela volta a ter ali ou uma ideação suicida, ou um humor rebaixado, ou um desânimo, ou aquela sonolência excessiva. Então ela teve uma recaída dentro da depressão. E aí no tratamento do diabetes, do câncer, tudo isso tem essa reincidência de alguns sintomas. E a medicina chama de recaída. E na adicção, no transtorno por uso de substâncias, qual que é o principal sintoma? O uso da substância, o uso do álcool, o uso da droga. Então, quando a pessoa volta a usar, quer dizer que reapareceu um sintoma desse transtorno por uso de substâncias, por esse transtorno chamado adicção. Então, o que seria uma recaída? Uma reincidência, o reaparecimento do sintoma do uso. Isso tecnicamente falando, né, para a gente entender de onde vem esse termo recaída, o que é recair. Tem pessoas que falam, fulano está recaído. O que aconteceu? O sintoma reapareceu e permaneceu. Ou seja, voltou a usar e permaneceu usando. Vamos lá, já temos 9 pessoas na live. O que eu vou fazer hoje? Eu não vou deixar essa live gravada, como eu tenho deixado as outras. Por quê? Porque o pessoal não está participando da live, está assistindo a live só depois. Então hoje, se a gente não bater 20 pessoas aqui, eu não vou deixar essa live gravada. Então o que a gente vai fazer? Clicar aqui no aviãozinho e começar a enviar. A gente vai tirar aqui 2 minutinhos para a gente mandar essa live para todos os nossos seguidores, ou que a gente segue, ou que a gente tem contato aqui no Instagram. Para quê? Para a gente enviar, para a gente levar essa mensagem sobre recuperação, esse conteúdo sobre recaída é muito importante.
a pessoa entender o que é um lapso, uma recaída, por que isso acontece, aprender sobre essa nomenclatura também, esses conceitos. Então eu conto com vocês para fazer o que eu estou fazendo aí, ó. Clicar em enviar para todo mundo aí. Vamos embora. Vamos encher essa live aí para eu poder deixar ela gravada. Se bater 20 pessoas, eu deixo ela gravada. Tirando isso, assim que terminar eu excluo para o pessoal começar a participar com a gente aqui. Mandei para todo mundo. Vou esperar aí você mandar também, vou tomar uma aguinha. Então vamos lá. Principal sintoma da adicção, o uso da droga. O que é a recaída? O reaparecimento desse sintoma. Quando uma pessoa volta a usar, ela recai de fato. Ah, o Tobias, tá atrasado não, Tobias. Começamos agora mesmo. Ajuda aí, gente. Vamos bater 20 pessoas. Mandou para lá. Tati mandou para todos os contatos. É isso aí, Tati. Gostei de ver. 12º passo, levando a mensagem. Então, pessoal, olha só. Voltou o sintoma do uso, é uma recaída. Aí as pessoas começaram a diferenciar um tipo de recaída mais rápido, menos intenso, com uma quantidade menor de substâncias. Entrou uma pessoa aqui que eu sigo e admiro muito, que é a doutora Gabriela Abdala, que é uma inspiração para nós. Vamos ver se ela ainda está online aí. É uma pessoa que eu já acompanho há algum tempo e eu tenho uma admiração muito grande. Vamos ver se ela está aqui. Está aqui ainda. Daqui a pouquinho eu chamo ela para aparecer aqui com a gente. É uma pessoa muito legal, que o pessoal ama os vídeos dela. Ó, dando uma chegada. Ah, ela aí, ó. Olá, boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Bacana a senhora aqui com a gente. Então, pessoal, e aí a recaída, o pessoal começou a diferenciar esse tipo de recaída mais rápido, menos intenso, com menos quantidade de substâncias, com uma duração muito menor, e começaram a usar a nomenclatura lapso. Aí, ó, vamos aproveitar que ela está aqui com a gente, vamos convidar. Outro dia ela fez uma live lá na CT mostrando a galera lá, achei tão bacana. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Ah lá. Oi, gente! Olá! Deixa eu pôr o fone aqui, senão eu não ouço. Oi, gente! Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, viu? A gente está falando aqui hoje sobre essa nova nomenclatura e o lapso, né? Que o pessoal tem uns que odeiam isso, outros se apegam nisso para aprontar várias. E assim, é um tema que muita gente gosta, e eu estou falando para o pessoal aqui que isso é uma diferença conceitual. A gente não pode apegar isso para fazer M, né? Exatamente. A galera. O que a senhora pensa sobre isso? A galera justifica muito, né, em cima dessas questões, não só do lapso, né, da reserva também, né? Então, assim, eu acredito que tudo fica muito justificável. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com abstinência total. Eu não dou abertura para lapso, reserva, nada disso, entendeu? Não estou dizendo que não exista também, eu sempre falo, né? Porque, assim, eu também não fico nadando contra a correnteza. Mas o meu tipo de tratamento não condiz com isso. Não entra essa metodologia, galera. Não é. É ou não é? É ou não é? É 0 a 0. É igual o meu sogro, né? Que trabalha com isso há 20 anos, ele fala, ou é 0 a 0 ou perdeu. A verdade é essa. Eu não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade em reconhecer isso e fica tentando driblar, sabe? Tentando se posicionar, argumentar. Cara, fala, ó, usei, pronto, e acabou, né? Porque assim, ó, chega a ficar exaustivo pra gente que tem que ficar escutando, né? Eu até brinco às vezes, fala com a minha mão, porque, tipo, eu já escutei isso, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que parar. É o que eu falo sempre, de romantizar, de minimizar, entendeu? É o que você falou, o que o seu sogro fala. Acabou. Não tem, gente. É preto no branco. Pronto. Sim, até porque se a pessoa se apega
a essa questão do lápis, uma coisa mais rápida, com menos dano, pode ser que uma dose mínima provoque uma overdose, mate ela, e aí? E aí, o que foi lápis, o que foi recaída? A pessoa morreu, não tem mais chance. Aí vem aquela questão assim, mais um que a gente perdeu para as drogas. Sim, né? sim. Também, né? Outra coisa que eu não gosto muito, viu, galera? Não tô negando o fato que muitas pessoas morreram decorrentes do uso de substância, né? Mas eu acredito que a maioria em si morreu muito mais decorrente de comportamentos e condutas dissociais do que propriamente do uso da substância. Também não tô romantizando aí, vamos usar, que droga não mata. Mata, tá? É que assim, essa questão de responsabilizar a droga e não o indivíduo, isso me incomoda um pouco. Sim, sim, é. Até porque, né, assim, o tráfico mata muito mais do que a overdose, porque fica devendo, vacila na boca, e aquela história que é igual para muita gente, ou até mesmo um acidente alcoolizado, porque tem o álcool também, né? A galera gosta de dar uma passada de pano pro golinho, pro álcool. Álcool é droga. A senhora pensa que álcool é droga Mas, na também? realidade, para mim, a dependência do álcool é a dependência mais difícil de tratar. A mais difícil de ser trabalhada é a do álcool, justamente por conta dessa normalização, por conta de ser uma substância lícita e, entre outras coisas, cultural, enfim, né? Então, assim, eu particularmente, né, dentro daí desses 14 anos que eu trabalho com dependência química, eu acho a mais difícil. Gente, vocês desculpam a minha cara de acabada, tá? Porque eu também acabei de chegar em casa, viu? Tá, eu tô aqui, ó. Profissional também descansa, né? Eles não entendem isso, que a gente também precisa descansar, a gente tem vida também, a gente tem família também. Exato, a gente limpa a casa, viu, gente? Eu não sei ele, mas eu limpo casa, viu? Tem que limpar, tem que limpar. Eles estão perguntando aqui sobre os fármacos, que também, se for abusado, se não for prescrito, tá na mesma, gente. Tá abusando de Eu droga. falo assim, ó, essa questão do psicofármaco, a gente precisa ser muito cuidadoso. Sabe por quê? Porque, assim, existem indivíduos que vão viver em sobriedade que, assim, eles precisam tomar medicação. Uma porque alguns já adquiriram alguns transtornos, certo? Né? Outros porque alguns transtornos já existiam, né? E com o uso da droga potencializou. Alguns desencadearam transtornos com o uso da substância. Na realidade, o psicofármaco, a gente passa a ser dependente dele a partir do momento que a gente não segue a prescrição médica. Sabe aquele papinho assim, ó? Ai, vou tomar um agora, o horário não é. Eu vou tomar um, sabe? Aquela necessidade de sentir o barato do remédio. Aí, gente, a coisa já vai mudando de configuração. É assim que eu penso. Porque, assim, se a gente começar a pintar, eu acho, né? Essa questão do remédio como algo, né? Eu acho que a gente acaba prejudicando a galera que faz Sim, de forma sensata. É que o dependente químico, eu não sei o que ele arruma, que tudo ele tem que, né? Tudo, tudo. tudo, tudo. O remédio é para tomar às 8 e às 2 da tarde. Às 10, ele fala assim, eu vou tomar um que eu tô muito ansioso. Às vezes o cara nem tá ansioso, entendeu? É justamente para sentir aquela questão da medicação, entendeu? Então, gente, se tiver acompanhamento com psiquiatra, não sair fora do que está na prescrição médica, a gente ser cuidadoso com isso, a medicação é válida em muitos casos, entendeu? Porque a dependência dele já é um colateral dele. Se você tomar direitinho, já é um risco. Já tá Tá lá, lá, né? exatamente. Aí se você indiscrimina, faz de qualquer jeito, é certeza que vai dar M, que você vai ficar, né, usando aquilo ali como as outras drogas. Exatamente, porque assim, o dependente ele já tem que entender por natureza que ele já tem esse movimento de se tornar dependente de algo, não necessariamente de droga ou remédio, de uma pessoa, tá? Da Sim, própria sim. religião em si, né? Da própria espiritualidade em si, né? Você já não viu aqueles dependentes químicos fervorosos, né? Aquelas pessoas que estão em tratamento, ou estão com o livro azul debaixo do braço, ou estão com a Bíblia. Isso também me incomoda um pouco, viu? Não é que Sim, eu concordo. acho que tem que ter esse movimento, né? A gente tem que trabalhar o mental, o físico e o espiritual. Mas tem uma galera que eu vou te falar uma coisa, hein? Você não pode nem falar com o cara, que o cara já responde com um salmo. Outro dia eu falei pro cara assim, eu falei, camarada, a gente não vai conseguir conversar assim, não.
Ele troca a compulsão, doutor, ele troca a compulsão da substância por qualquer outra coisa que ele consiga se apegar, e ali ele fica compulsivo no livro azul, na religião, no esporte. O cara vai na academia de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada. Ele está fazendo bem para a saúde dele? Claro que não. Os excessos, né? Na realidade, eu falo muito para os meninos, eu falo assim, gente, sabe por que vocês se tornaram dependentes químicos? Porque tudo que vocês fizeram em excesso. Sabe? Vocês não têm o feeling na hora de falar, opa, vou parar por aqui, né? Como faz lá o cara que faz uso recreativo ou que já fez até uso abusivo e aí teve um insight e falou, não, parei aqui porque eu sei que se eu... Sabe? Não, os caras vão indo. É isso que você falou. É academia, tudo em excesso, espiritualidade, né? Que é diferente de religiosidade. Você não sai. Religiosidade. Exato. Então eu falo para ele, enquanto vocês não buscarem um equilíbrio das coisas e continuarem em excesso, a coisa vai desandar do mesmo jeito. Pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas vai. Sim, vai. Isso é fato. Isso aí. Outra coisa que eu estava até começando a falar sobre, a gente estava falando sobre recaída e lápis, né? Uma ilusão muito grande da galera é achar que recaída é um fato que simplesmente por um passe mágico aconteceu, que ele não é precedido, né? Que o cara não vem ali mostrando para todo mundo, menos para ele, porque ele faz assim, né? Ele não quer ver, mas todo mundo tá vendo e ele não. Tem alguém apontando. Sim. Ou é um cara, ou é a mulher, ou é o próprio terapeuta que tá lá e fala assim pra ele, ó, presta atenção, cara, presta atenção. E ignora, né? O cara ignora. Não, tá tudo certo, eu só não posso usar droga. Como eu comecei falando que recaída existe em outras doenças, né? Porque é um termo da medicina. Recaída é a volta de algum sintoma, de alguma doença. E aí, às vezes a pessoa pensa assim, a minha recaída foi do nada. Eu tenho certeza que absolutamente ninguém recai do nada. Não recai do nada. A reintoxicação, antes de ser física, ela é comportamental, mental, espiritual. Ela é bem assim. Eu falo assim, ó, os caras, sabe aquele lençol de elástico, né? A gente, né, que põe uma ponta, a outra sai, não é assim? Sim. Não, os caras parece que joga o lençol e pá, já cai na cama, assim, ó, esticado. Eu falo, vocês fazem a cama pra vocês deitar, cara. Sempre. É porque, assim, sabe o que acontece? Eles ignoram os sintomas e os sinais. Que a doença, ela tem sinais e sintomas. Entendeu? Por isso que eu penso muito na questão da síndrome. Porque a síndrome tem sinais e sintomas. Verdade. Entendeu? E esses sintomas, né, o último dele, o mais grave, é o uso. Dentro do transtorno por uso de substâncias, o sintoma mais grave, mais aparente, mais famoso é o uso. Mas tem a desonestidade, a manipulação, a irritabilidade. Nossa, se a gente for listar aqui, a gente fica aqui até amanhã falando de sintomas. Que às vezes aparecem e o cara fala com a gente assim, poxa, mas tudo para vocês é recaída. Poxa, mas tudo para você... Mas não é que tudo seja recaída. Tudo é sintoma de uma possível recaída que, se você não olhar agora que está pequeno, fica gigantesco e depois fica muito difícil de voltar atrás. Mas você sabe que eu vou falar uma coisa para você? Ó, às vezes, esse comportamento da manipulação, da articulação, né, da desonestidade, em alguns contextos, ele é tão cruel quanto o próprio uso em si, cara. Sabe? Sim, porque concordo. Do cara ir lá... entendeu? Parar de ensaiar, parar de trazer falsa esperança, aquela coisa, o cara fica ali, sabe? Cozinhando todo mundo em banho-maria. E eu acho isso muito cruel. Muito cruel. Entendeu? Sim. Eu costumo dizer que em alguns casos, só alguns mesmo, beira uma perversão. Você fala, caraca, como que isso? Beira um negócio assim meio... sádico, você fala, caramba, como que consegue assim, ser tão cruel? Mas aí o adoecimento é tão grande ali naquele contexto, o outro lado também tá, aí você fala, meu Deus, vira aquela... A simbiose,
é como se um se alimentasse do outro, sabe aquela coisa assim, né? A família reconhece a doença, né? Assim como o dependente reconhece também, mas eles ficam muito naquele jogo, sabe? Aquela coisa assim, entendeu? Tem ganho dos dois lados, né? Tem ganho dos dois É o que eu lados. falo. Uma vez eu postei alguma coisa sobre ganho secundário, as pessoas ficaram horrorizadas em poder imaginar que existe um ganho secundário no uso. E eu falei, gente, eu não sei por que as pessoas ficaram tão horrorizadas com isso, porque qualquer relação que a gente estabelece, seja ela boa ou ruim, existe um ganho. Por exemplo, aquele cara que faz uso de substâncias psicoativas e ele sabe que ele tem uma pensão de valor X para pagar. Só que para ele pagar essa pensão, primeiramente ele precisa estar em sobriedade, ele precisa de um advogado, ele precisa fazer um acordo. Só que não, na cabeça dele fala, olha, tá difícil demais, eu vou voltar naquele caminho que eu conheço, porque eu me apresentando como doente, eu tenho como justificar o não pagamento da pensão. E às vezes eu falo um negócio desse, as pessoas, como assim uma pessoa prefere ficar no uso? Gente, vocês também têm que Sim, admitir que tem gente sim. que parar. Mas eu não É. sei, todo mundo fica, ai, nossa, como assim? Assim, exatamente do jeito que eu estou falando. E eu não sei como as pessoas ficam tão horrorizadas. Não sei. Ah, tem tem esse caso, né, desse ganho do próprio uso, que é o exemplo clássico é o INSS, auxílio-doença. Pô, você está usando, você está internado, você está recebendo, você sai da clínica, você continua recebendo, poxa. Aí você usa para justificar que você está encostado, você está recebendo e vira Mas aquele bololô. as pessoas deveriam ter uma mente aberta em relação a isso, porque a gente sabe, gente, as consequências do uso. Não é que a gente está colocando de uma forma, então você está dizendo que é melhor usar do que pagar a pensão? Obviamente que não, né, galera? Se ele primeiro, se ele é o pai dessas crianças, ele tem obrigação, né? Direitos e deveres, né? Não é isso, mas infelizmente a gente tem que entender que algumas coisas são como são. E nós não vamos mudar todo mundo ou decidir o futuro de todo mundo a partir do indivíduo. E aí eu falo do ganho secundário, entendeu? E aí quando eu fiz essa enquete, as pessoas ficaram enlouquecidas. Como assim? Eu falei, assim, desse jeito. Foi o que você Se falou. a gente tem o grupo com uns 40 e poucos codependentes, e que ali a gente vai orientando, e aí eu falo o seguinte, olha, é real que quando o cara melhora, a mãe, a esposa, o pai, alguém codependente, fica procurando o bode expiatório. E agora eu vou pôr culpa em quem? Quem que é o culpado de todos os fracassos, da casa, de tudo que dá errado? Não que sempre aconteça isso, mas em muitos casos, ele é o para-raio. Fala ali, olha, tudo dá errado porque esse cara usa, porque esse cara bebe. E aí ele fica sóbrio, começa aqueles comportamentos para fazer ele recair. E aí a pessoa fala, poxa, eu vou provocar a recaída do meu filho? É claro que você não faz isso conscientemente ali, descarado. Mas você vai às beiradinhas comendo, não é, doutor? Vai devagarinho ali, ó. Exatamente. É isso que eu sempre falo para os meninos. Falei, galera, vocês têm que ter um nível de maturidade emocional, de discernimento e clareza das coisas. Porque se vocês não tiverem isso, vocês vão acabar sendo corrompidos pelo sistema que vocês estão inseridos, seja ele familiar, social, qualquer outro. Porque se vocês não tiverem esse discernimento de entender o dano que vocês causaram de uma forma geral e conseguir aprender a lidar com isso, a gente sempre vai voltar ao uso. Sim. Falo para eles outra coisa. Eu falei, olha, vocês têm 1 milhão de motivos para usar droga. 1 milhão. Ou é a mãe, ou é o filho, ou é o trabalho, ou é a sociedade, ou é a falta de oportunidade, enfim, né? Eles caçam. 1 milhão. Eu falo assim, e um só para não usar mais, que é o amor próprio. É. É um, perto de milhões. Entendeu? Sim. E eu falo muito assim, É. amor próprio. Porque precisa ter. Entendeu? Sem amor próprio, sem rendição, sem admissão, sem aceitação, a gente não sai do lugar, a gente fica patinando, cara. Patinando. E essa falou uma coisa muito interessante sobre o amor próprio, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para ele o seguinte: olha, você tem que dar uma olhadinha
nessa questão sua de depressão. Sabe por quê? Porque você está lutando achando que é só transtorno por uso de substância e tem uma depressão instalada ali, e que se a pessoa não trata, não aceita, ela não consegue se amar porque tem um transtorno muito grave que impede ele de olhar para ele mesmo, de se amar, de tudo isso. E aí, cara, o cara vive na recaída e achando, poxa, eu sou só viciado, eu sou só... Não, cara, você tem uma depressão e não sabe. É muito difícil a gente lutar contra aquilo que a gente nem sabe o que é. E às vezes a depressão ela existia muito antes do uso de substância, tá? Porque assim, vem acontecendo muito, a galera entra em quadro depressivo, enfim, e aí, por exemplo, a cocaína, por ser estimulante, entendeu? Num caso de depressão, pô, casa. Parece, nossa, encontrei o remédio. Apaixona, exatamente, né? Então a gente tem que separar, gente, o que veio antes, o que veio depois, se veio depois por conta do uso, você entendeu? Vira uma salada de fruta, entendeu? Sim. É igual a galera falar, mas eu sou narcisista. Gente, pelo amor de Deus, transtorno de personalidade narcisista não é decorrente do uso de substâncias psicoativas, galera, pelo amor de Deus. Porque agora, eu vou até falar uma besteira. Coitada da droga, gente. Ela é responsável pela borderline, ela é responsável pelo narcisista, ela é... parar, hein? Pode parar. Eu já falo. E fora, a galerinha agora, todo mundo é TDAH, né? Pra quê? Pra poder ter um laudozinho, uma receita pra tomar um remedinho gostoso, que dá uma ondinha gostosa. Não, e aí hoje todo mundo tem. Então, mas precisa ser cuidadoso com isso, né, cara? A gente já vive num mundo tão complicado, né? Eu acho que, assim, a ordem natural das coisas para as pessoas que não se cuidam é adoecer, né? A gente vive num mundo caótico, a gente só vê coisas ruins, né? E eu não sei que tanto essa galera procura estar doente, sabe? Estar doente. E vou falar, viu? Vocês que procuram laudinho para remédio ou afastamento, a mentira e a desonestidade é tanta que a gente acaba internalizando aquilo, viu? Né? Você vive tanto tempo mentindo que você tem isso, que você tem aquilo, que você tem isso, que chega uma hora que você fala, pô, eu sou depressivo mesmo, eu sou TDAH e é isso aí. Conta uma mentira tantas vezes que a própria pessoa acredita. E outra, acontece muito, gente, não é inerente ao dependente químico. As pessoas têm que parar, eu não sei, colocar o dependente químico numa classe, né? Separaram eles de uma sociedade, né? Tem muitas coisas que é do dependente químico, tanto comportamentos, que não é inerente só do dependente químico. É da gente. Entendeu? Eu tenho visto, sabe o quê? Olha só, vê se a senhora pensa a respeito disso da mesma forma. Hoje, a gente vai ver que com essa questão do celular, dessas tecnologias, as pessoas normais, elas vão se aproximar muito mais dos dependentes em comportamentos, porque elas vão ver que algo para ser viciante, compulsivo, não precisa ser uma droga. Um celular faz um papel de droga na vida de muita gente que eu conheço. Não só o celular, né? A pornografia propriamente dita também, né? Os jogos. Enfim, tá todo mundo buscando uma válvula de escape, gente, para sobreviver. É isso que eu tento explicar, sabe? Lógico, nós, de repente, temos uma condição emocional melhor, uma resiliência, né? Um pouco maior, enfim. A gente não precisa sair, né, de órbita. Eu brinco dizendo Bob. Você lembra daquele desenho? Do mundo. Como é que chama? O Fantástico Mundo. O menininho, acho que ele tinha problema na casa dele, ele montava, né? Ia pra dentro da televisão, era isso, não era? Era. Eu vejo acontecendo tempo. A fuga, né? Quer fugir pra algum lugar. Fantástico Mundo de Bob. E eu acho que no começo, essa é a ideia, né, da droga. Essa é a Sim. ideia, né? Aí depois, meu caro, ó, já foi. Não é? É verdade. Fica muito difícil de... Eu faço um trabalho de prevenção que é o seguinte, eu falo para o pai e para a mãe, olha seu filho, desde pequenininho, se ele já não tem um comportamentozinho adicto ali em alguma coisa que não seja droga. Porque eu, né, tenho 11 anos de sobriedade, mas olhando para trás, depois de terapia, eu olho
para o meu comportamento, sou adicto desde pequenininho, sem limite, era muito diferente dos outros coleguinhas, muito. Mas posso falar? Eu acho que todo mundo em algum momento da vida foi um pouco adicto. A questão, eu acho que lá na frente tá na intenção, no propósito. Porque assim, qualquer dia eu conto a história aí pra vocês de um comportamento que eu tive aí pra mim. Ó, não, eu conto hoje dando risada, né? Mas foi um comportamento, se eu olhar, desonesto. Enfim, entre outras coisas. Não roubei ninguém não, tá, gente? Mas calma, é uma história super legal e que fala muito dessa questão do comportamento, entendeu? Então eu acho que todo mundo em algum momento, cara, todo mundo, não tem segredo. Eu acho que a adicção em si é a adição de algo em nossa vida, né? E Sim. não necessariamente a substância, foi o que você disse. Isso talvez eu seja adicta de comportamento. Sim, só que o que às vezes pesa é que algumas pessoas têm um histórico familiar um pouco mais tranquilo, não tem ali adicto pai, mãe, alcoólatra. Quem já tem essa carga, porque existe a parte genética, claro, a gente não pode negar isso, que existe uma parte muito forte ali genética. E ali a pessoa já tem pai alcoólatra, mãe alcoólatra, vó alcoólatra, adicto em alguma coisa. E aí ele experimenta, a tendência a ele agarrar aquilo ali é muito grande. Mas é muito, muito, muito grande. Eu acho que número de estatística é verdade, você tem razão. Mas também vem acontecendo muito movimento contrário, sabe? Do indivíduo não desejar aquilo para si. Uma via de mão dupla. Você entendeu? Eu sei da probabilidade. Dele alertar, né? Dele ligar alerta, falar, poxa, peraí. Exatamente, eu sei das probabilidades, entendeu? Mas, assim, ó, por exemplo, uma coisa que vem me chamando a atenção é a galera começar a usar substância com 40 anos. Agora tá acontecendo. Experimentar, né? Não, de experimentar em um momento, porque lá atrás, quando tinha 17 anos, experimentou, mas não quis, a vida seguiu. E aí teve um certo conflito de ordem emocional, um certo trauma. Ligou a chave e lembrou. Foi lá com 40 anos, usou, persistiu, insistiu, até que se tornou um dependente químico. Ó, juro por Deus, a minha primeira reação é virar pro cara e falar assim, cara, na boa, você come cocô, né? Depois de velho, né? A gente ainda brinca e fala, pô, cara, depois de velho? Pô, não, eu falo, não. É porque, assim, tamanha a questão emocional, a fraqueza, né? A falta de conhecimento de si mesmo. Porque o cara não tem histórico de dependência química na casa dele. Sim. Não é isso que eu falo. Tá mudando muito a configuração, sabe? Dos porquês. Por exemplo, você falou da questão genética. Eu não fico falando muito dessa parada de predisposição. Senão o cara agarra isso. Eu ouvi assim, você tem que entender o fator X. A minha predisposição. Eu falei, não tem que entender nada, filho. Você cresceu, é adulto, se tornou consciente, sabe o que é certo e o que é errado. Ponto. Cara, até isso. Até a predisposição, até o fator X. Se a gente for ficar apegando a essas coisas, tem mais coisas dizendo para a gente usar, voltar a usar, ficar no uso do que para sair. A verdade é essa. Né? Por isso que eu falo que é imprescindível a gente trabalhar o amor próprio nesse indivíduo, sabe? Ele se aceitar quanto indivíduo, aceitar os seus próprios monstros, né? O seu próprio passado. Né? Porque tem uns que, assim, eles são tão punitivos, né? Eles vivem com o chicote aqui na mão, que, assim, parece que viver em sobriedade é como se ele não fosse merecedor disso, entende? Então, ele não se permite, ele tá sempre se castigando, sempre porque alguém sofreu por ele, ou porque ele cometeu algo lá atrás, entendeu? Eu falo, gente do céu. E tá sempre nesse movimento. Sim, eu vejo muitas pessoas incapacitando alguns de sair dessa situação. Tipo assim, fulano tem comorbidade, a comorbidade é grave, esse aí a gente entende que ele não saia. Tá, peraí, mas aí você vai incapacitar e vai dizer que esse tá tudo bem usar e que... Não, cara, dentro das suas condições, dentro das suas limitações, vambora fazer o que tem que fazer. O que é? Você precisa de ajuda em quê? O que te incapacita? Porque senão, se eu for olhar para incapacidade, para comorbidade, para alguma coisinha, uma sequelinha,
Eu tenho. Um monte de gente tem. E não era para ninguém sair dessa. Eu sei das limitações de cada um. Não estou negando nada, gente. Pelo amor de Deus. Mas Tem que ser né, porque senão fala assim, o Hermes faz vista grossa. Não, o Hermes está falando que todo mundo está no mesmo... Não está. Eu não estou colocando todo mundo no mesmo sacola, não. Eu estou dizendo que se nós, profissionais, olharmos para a limitação, a gente desiste. É ou não é? Falar, não vou fazer, não. Vê esse cara aí. Você sabe que você falou esse negócio de limitação, e tem uma frase que eu uso muito, sabe? Eu gosto de olhar para o indivíduo, não para a doença, tá? Eu reconheço a doença, porém eu não trato esse indivíduo como um doente, tá? Eu entendo as limitações. Ponto. Sim. Reconheço e trabalho com as limitações desse indivíduo. Eu acho muito mais leve e muito mais justo e muito mais humano olhar para eles dessa forma do que simplesmente falar, olha, cara, tu é doente, é a tua doença aflorando, sabe essa coisa? Tudo bem eu reconhecer a minha doença, mas será que eu tenho que viver o estigma dela pro resto da minha vida? Sim. Tá? Porque o dependente químico, junto com ele, vem um passado sombrio, né? Só aquela, né? Não é só o uso, né? Eu uso um pouco de cada coisa. Gosto muito dos 12 passos, gosto das técnicas da psicologia, gosto de muita coisa para aplicar. E não fico fanático em nenhuma delas porque é perigoso e eu sei como é que é. Aquela coisa de ficar se apresentando assim, eu sou um adicto e tal. Não, o meu nome é Hermes, eu sou filho de fulano de tal, eu tenho uma profissão, eu tenho uma família e eu sou adicto. Mas eu não sou adicto cara, bota uma placa que adicto é como se fosse o laudo pendurado na testa. Primeiro a doença, depois o indivíduo. Olha, boa tarde, família. Eu sou o fulano, mais um adicto. Eu nem faço isso com a galera. Eu super entendo esse movimento. Né? Eu acredito que esse movimento é um movimento muito condicionado, sabe? Do indivíduo ter que lembrar todos os dias da sua existência que ele é um adicto. Então, quando ele verbaliza aquilo o tempo todo, bom dia, boa tarde, família, eu sou o fulano, mais um adicto, sabe? É como se eu tivesse... Não é lembrando, né? Não sei se é bem isso, sabe? Me autovalidando, toda hora, porque eu não posso esquecer nem por um segundo. Mas aí, como adicto, eu posso afirmar uma coisa. É impossível esquecer, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu tenho algo que já me lembra, tá na carne, sabe? Tá todo o tempo me lembrando, eu não preciso dessa... Gente, tem muita gente aqui na live que eu sei, que é dos grupos, que é de NA, que é de AA. Não tô mandando você parar de fazer isso. Você gosta, te lembra, vai legal, tá dando certo, beleza. Eu tô dizendo que isso a subjetividade da pessoa é um pouco afetada. Por quê? Porque eu deixo de ser o Hermes e eu me torno mais um adicto. E eu não sou mais um em nada, eu sou, né? Eu sou mais um não, poxa, eu sou o Hermes, a doutora Gabriela e nós não somos mais um em nada, né? Somos o que somos e a doença é uma coisa que não pode ficar assim, andando à frente de mim, chegando, se apresentando por mim para depois eu chegar. Poxa, não é legal. Deixa eu falar uma coisa, Yuri, não esquece não, tá? Porque uma vez que você levou para dentro do seu coração, que você admitiu e que você se rendeu, você não esquece nem por um minuto da sua vida que você é um adicto, tá? Isso não existe. Olha lá, fiz uma... Não, tamo junto, cara. Você fez uma coisa bacana. Nós não estamos aqui falando que não tá certo ou que tá errado, tá bom? Nós só estamos dizendo que existem outros pontos de vista e outras questões. Gente, meu cachorro quase entrou na live aqui, mas já saiu, entendeu? É isso, e vocês têm que ter a mente aberta para ouvir o que a gente está falando, porque senão vai ficar cada um com a sua verdade e nós não vamos conseguir agregar em nada, tá? Legal, tamo junto, o que serve para um não serve para outro e assim nós vamos caminhando, tá? É isso. Porque eu vi o Yuri aí colocando S. Sei lá, gente. Como que a pessoa vai esquecer? E aí tem o adicto, né? Que às vezes, aí eu vou usar a linguagem que todo mundo entende.
paga de mula. Ah, eu esqueci que eu era, por isso que eu recaí. Para com isso. Dá licença. Esqueceu, meu amigo? Só esquece que é quem não admitiu, quem não se entregou, quem não se rendeu. Para, gente. Para, porque ó, eu vou falar aqui, ó. Nem meu botox está durando mais de tanta cara feia fazendo pra essas coisas. Tá. Não esquece. E mesmo se esquecer, tem mamãe, às vezes tem papai, tem a esposa, tem alguém, tem o colega, tem o vizinho, tem o membro do grupo que você frequenta, porque se, né, que vai estar lá, e aí, ô fulano, eu já frequentei um grupo, olha que interessante, que eles gostavam de se chamar doença. E aí, doença, tudo bem? Ô, doença. Eu falei, meu Deus do céu, doença. Mas era a forma de um lembrar o outro que é adicto. Legal, tá dando certo. Show de bola, respeito total. Estou aqui mostrando alguns pontos de vista. Gente, é muito importante esse filtro do que serve para mim, do que não serve, do que é legal. Porque você imagina, eu faço uma live, a Gabriela faz uma live e só o que a gente fala tá certo. E todo mundo agora tá... Imagina, gente. Até porque assim, gente, não tenha dúvida, eu sou confrontada a todo tempo. Eu nem acho que a minha verdade é absoluta, entendeu? Nem penso nada disso. Só que assim, tem algumas coisas, gente, que é óbvio. É óbvio, a gente não precisa nem ficar discutindo. Por exemplo, que todo tratamento é válido? Que o que serve para um não serve para outro? Tem gente que não vai ao grupo e se apega só na espiritualidade. Tem gente que não vai em nenhum dos dois porque é ateu e frequenta só a terapia. Tá tudo certo, gente. Tem gente que não faz nada disso. Nada, absolutamente nada. Um belo dia ele, pum, nunca mais usou. E não faz manutenção em nada. E o cara nunca mais usou e deixa o profissional, a ciência assim, ó. Que é isso? O cara usou 10 anos por quê? Esse cara nem era dependente, porque para parar assim não era dependente. E tá tudo bem. A estratégia dele funcionou para ele. Né? A estratégia dele, na realidade, nada mais foi com querer, com força de vontade, né? E muita determinação, né? Porque eu vou falar uma coisa, eu tiro meu chapéu para esses caras que param de usar na raça. Cara, sabe? Agora, uma coisa que nós, né, profissionais, fazemos é pegar a estatística, ver o que dá mais certo, o que tem mais índice de sucesso e apresentar. E aí não tem como negar a estatística, porque aí é pesquisa, é feito, aí não tem como, só se for muito absurdo para falar que aquilo ali tá errado. Né? Olha, eu vou falar uma coisa para você, tá mudando tanto, né? Tá mudando e cada hora eu me surpreendo com um discurso, cada hora eu me surpreendo com um fato novo. E eu vou falar uma coisa, é por isso que eu falo, a gente tem que ter a mente muito aberta, sabe? Apesar de eu pegar muito firme com os meninos, mas a gente tem que ter uma mente muito aberta, porque eu ando escutando umas coisas que eu falo, olha, gente, em 14 anos eu não imaginei que eu fosse escutar algo assim. E escutei. Tem coisinhas e coisinhas. E tem coisa que eu falo, não, irmão, é impossível um chá alucinógeno fazer bem para quem tem problema com droga. Mas aí, né, não serve para mim. Eu também não vou ficar falando que o chazinho alucinógeno não dá certo. Beleza, vai lá, toma seu chá, atravessa o espelho, só não vem depois reclamar que atravessou o espelho e... vai falando que eu mando beijo, tá? Todo mundo sabe. Eles vão falando comigo, eu vou mandando beijo. Porque não dá, né? Não dá para comentar todo mundo, não dá para cumprimentar todo mundo. Eu vou mandando beijo. Mas é isso mesmo, gente. Tem essa questão que você tá falando aí do chá, né? Eu acho que você tá se referindo ao chá de ayahuasca ou o ritual de Santo Daime, né? Que a galera vem trazendo essa questão aí com a parte da religião e tudo isso. Galera, dá certo para uns, não dá certo para outros, e é isso, tá? Dá certo. Só cuidado, só muito cuidado, porque se tiver uma tendênciazinha psicótica, pode ser aquilo ali sua perdição. Na realidade, quem faz a aplicação desse chá, quem dá esse chá pra galera, automaticamente precisa saber aí do histórico desse indivíduo, porque tem indivíduos com transtornos não podem tomar. Eu já li sobre isso, entendeu? Então, assim, eu não levanto bandeira de nada, mas a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? Então, assim, e eu vejo uma galera aí assim, ó, firme nesse propósito aí, menino. E eu,
Eu digo o seguinte, vamos esperar um tempinho, vamos esperar o tempo passar para a gente ver o que isso vai dar lá na frente, se vai ficar mesmo um tempo sem usar, ou a sobriedade vai ali, porque aí se der certo, e se repetir mais um, mais dois e um monte, aí, olha, aí é um tratamento que dá certo e show de bola, bola para frente, legal. Estatísticas. Sim. Né? Sim. Tá? Não recrimina nada, né? Mas assim, vamos aguardar, né, gente? Eu acho que isso tudo é muito novo, né? Aliás, vem vindo muita coisa nova, né? Muita. Então, assim, é o que eu falo, gente. Eu não levanto bandeira, não, tá? Nunca fiz, não vou fazer, porque eu já vi coisas acontecendo que se eu falar, mas como assim deu certo aqui? Entendeu? Então, tá tudo certo, galera. Também não vou fazer. A gente respeita, né? É igual redução de danos. Eu não trabalho com redução de danos, gente. Ó, tá bom, tá tudo certo. Fulano vai lá, usava uma substância, agora tá fazendo uso de outro. Tá tudo certo. Eu não trabalho. Eu trabalho com a abstinência total. O fim. É como eu trabalho. Sim. Agora, se um outro terapeuta trabalha com isso, bacana, e tá dando certo, legal, galera. Eu nunca vou entrar na página de ninguém para criticar o trabalho de ninguém. Tá tudo certo. Eu tenho a minha metodologia e é o fim. Acabou. Ponto, cara. E é legal ter vários lugares para a pessoa procurar. Poxa, quem gosta de uma coisa ali mais espiritual, um chazinho, uma coisa assim, pô, aquilo ali vai casar legal para a pessoa, desde que seja feito com responsabilidade. E, poxa, deu certo? Bacana. Igual perguntaram aqui, e a ibogaína? Também, gente, poxa. Hoje, né? A ibogaína, assim como qualquer outro tratamento, primeiro, a gente precisa partir da premissa do querer, da decisão, tá? Nenhum tratamento vai surtir efeito na vida do indivíduo, seja ele qual for, se esse indivíduo não tiver o desejo real de parar de usar droga. Eu fico as famílias buscando a luz no fim do túnel e aquele indivíduo não quer nada com nada, tá ali só para ganhar tempo, entendeu? Sim. Para. Entendeu? As pessoas vão ter discernimento. Eu vou falar algo aqui que eu acredito que a senhora vai concordar comigo. Quem tem um problema com droga, com álcool, com dependência, com transtorno por uso de substância e quer sair dessa condição, quer mudar essa condição, ela tem que primeiro estar disposta a reformular a vida dela todinha. Por quê? Porque só parar com aquilo que está fazendo mal é muito, muito, muito difícil. Não estou tirando de trás da orelha, são anos observando. Então, os que dão certo e os que a gente vê, aí são estatísticas, eles reformularam a vida, pegaram para trabalhar um todo e aí começou a dar certo. Agora, só tirar essa substância e levar a mesma vida, eu acho bem difícil, a senhora concorda? Na verdade, é aquilo que eu falo, né? Ficar sóbrio é fácil, viver em sobriedade é para gigante. É uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Ficar sóbrio é parar com o uso, cessar o uso. Viver em sobriedade, cara, é algo grandioso. É magnífico. Porque, sabe, a pessoa que faz isso, reformula, ressignifica, reconhece, abre mão, sabe? É muito difícil, cara. Tá louco. Enfim. E é gostoso demais, gostoso demais viver em sobriedade, cara. Não é peso, doutor. Eu sou super fã dessa galera que vive em sobriedade, viu? Sou super fã. E, ó. Entendeu? Porque, assim, é bonito de ver, cara. É bonito. Tem todo um propósito envolvido, né? Um plano espiritual. É uma mistura espiritual. É espiritual. É espiritual. Exato. É muito bonito. É muito bonito mesmo. E eu tiro meu chapéu, galera, porque por mais que eu pegue duro, fale isso ou aquilo, eu sei das dificuldades de cada um, tá? É que eu só bato em cima porque não dá pra pegar leve com a galera, mas eu sei, viu, ali no tete a tete com eles, eu sei, viu? Então é assim. Pessoal, a gente está caminhando para quase 1 hora de live e eu preciso falar um pouquinho dessa questão do lapso, senão o pessoal vai me matar. Então, aproveitar o conhecimento da doutora para ela me ajudar a falar sobre isso. É uma questão
conceitual. Pessoal, a primeira coisa que eu vou falar é: não se apegue em conceitos para fazer cagada. É só conceitual, é só na teoria, não vai mudar nada no que você tem que fazer ou deixar de fazer. Tá sóbrio, não tá recaindo, continua assim, não mexe com ter um lapso, não. É só conceitual para caso de informação. Então vamos lá. A recaída é aquele uso que ele é mais prolongado, ele aumenta a quantidade de substância comparado com a última vez que a pessoa usou. E eles criaram esse lapso para quê? Para pegar aqueles episódios em que a pessoa que está sem usar vai lá, faz o uso, faz muito menos uso em quantidades do que estava habituado, aquilo dura um dia no máximo, bem menos, e aí ele desperta e fala: o que eu estava fazendo? Que isso? Não, cara, eu estava fazendo uma lenha danada. E volta atrás. Só que eu tenho que alertar uma coisa: é muito difícil disso acontecer. É muito difícil. É menos de 0,001% das ocorrências, porque o resto é recaída mesmo. Por isso que eu falo que para mim lapso, reserva, enfim, é falta de admissão. Cara, assim, eu tive um lapso. Ai, fui baseado. Ô, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Que parte que você não entendeu que você era dependente químico? Entendeu? Eu acho que é isso mesmo. Não se apegar aí nesses conceitos e tocar o barco, vir em sobriedade é viver abstinente total de qualquer substância que altere minha mente e meu humor. Ponto. Acabou. Exatamente. É o que... E aí, essa questão do lapso, da recaída, o que acontece? Para a pessoa ir ali, pegar um baseado, dar um tapinha nele e falar: por que eu estou fazendo? Ele já estava frequentando lugares que ele não deveria, com pessoas que ele não deveria, e aí ele já estava recaindo em outras coisas e teve um lapso na substância. Mas aí ele tem que entender o seguinte: na substância foi o lapso. E o que fez ele estar ali conversando com quem não deveria, fazendo o que não deveria, deixando de evitar tudo que tinha que evitar, jogando o programa todo fora, fazendo só lenha. Entendeu? Então não é de repente. Isso que tem que ter esse entendimento. Tipo, a hora que eu vi, eu tava lá. Não. Eu tenho um conceito de lapso fora da questão da droga, que é o seguinte: eu morava num lugar e assim, eu morei muitos anos. Então eu pegava o carro, saía, ia sempre para aquele caminho, fazia aquilo ali sempre, e já ia no automático, o carro já ia quase sozinho. Aí um dia eu mudei, fui morar em outro lugar, e de repente um dia eu me peguei indo lá para casa antiga. Eu falei: caraca, eu já estou na metade do caminho, o que eu estou fazendo? Isso foi um lapso. Isso foi um lapso. Tem a ver com um hábito. Entendeu? Na realidade, o mais difícil de ressignificar, reformular, é a quebra de padrões. É quebrar hábitos que estão adquiridos ao longo da adicção ativa. Sim. A maioria dos hábitos se torna um vício. Verdade. E aí o conceito de lapso é esse: é caso você esteja habituado a sempre pegar o baseado quando ele roda na roda, é lógico que quando ele passar perto de você, é claro que a mãozinha vai dar uma... Mas o que você está fazendo ali, indivíduo, criatura? O que você está fazendo nessa rodinha? A questão é essa: o que você está fazendo ali? É que a gente fala, esticando o lençol, fazendo a cama para deitar, porque aí, meus amigos, eu não tenho vida social, tá bom, enfim, ok, né? Aí é o que eu brinco lá, pode falar, fala. Com a minha mão, né? As duas, aliás. Beleza. Geralmente no lapso, turma, a pessoa deixou de evitar hábitos, pessoas e lugares, ou ele agiu movido por uma emoção muito aflorada. Ele estava assim, com o nervo à flor da pele, e ele não pensou, ele só agiu, o que é contraindicado. Tá doidão, tá desesperado ali de raiva, ansiedade, euforia? Não faz nada, filho. Não toma nenhuma decisão. Rebaixa primeiro, dá aquele conta até para agir. Porque geralmente acontece isso, né? Briga com não sei quem, com a esposa, tal, vai lá, vai de 0 a 100. E aí vai agir justamente quando tá com os nervos à flor da pele. Nesse momento ele não viu, ele ficou cego, vamos dizer assim. Mas não foi... Quando não
ele volta lá no passado, né? Para causar um conflito, para causar um tumulto, traz algo lá do passado pro dia de hoje, e aí começa, né? E sabe que aquilo aflora nele algo, e aí, gente. Menos, né? Menos. Pra cima de Moá, não dá. Então, poxa, tá lá, viu que o negócio saiu um pouco do controle, cadê a rede de apoio? Pediu ajuda à mãe, o pai, ligou pro terapeuta, ligou pro padrinho, ligou para todo mundo, não? Uhum. Né? Não fez nada disso? Então você escolheu usar. Não foi muito assim um lapso, não. Você escolheu usar, permaneceu. E é isso. Pessoal, vamos agradecer, Gabriela, por essa participação. Poxa, que foi, de repente, somou aqui com a gente. Foi um prazerão conhecê-la. Como eu disse, fanzaço do trabalho, fanzaço. Tem um fã aqui do outro lado da telinha. Muito obrigado mesmo. Imagina, meu querido, eu que agradeço pelo convite, viu? Foi maravilhoso participar aí dessa live surpresa com vocês, viu? Tamo juntas. Brigadão. Beijo. Beijão. Tchau. É isso, pessoas, queridos e queridas. Deu 1 horinha de live. A gente fica por aqui. Poxa, que bacana, hein? Que surpresa especial a Gabriela aqui com a gente. E eu falei, hein, que não deixaria a live gravada se vocês não compartilhassem. E foi o compartilhamento de vocês que achou a Gabriela aí em algum lugar. Não sei quem de vocês compartilhou, mas foi top. E a gente continua aí com esse trabalho do Sede Sóbrios. Brigadão a todos e a todas que estiveram com a gente aí até agora. São 9 horas, foram exatamente 60 minutinhos de live. Espero ter ajudado muita gente. Se alguém, por algum motivo, se sentiu ali meio contrariado com algo que foi dito, não foi com o intuito de diminuir, de magoar ninguém, foi com o intuito de somar na vida de vocês. E sede sóbrios, tamo junto, sexta-feira tem mais live, um beijaço no coração de vocês, e tem jeito para você que está aí do outro lado da telinha e não está conseguindo. Pede ajuda, chama a gente, manda um direct, porque tá dando certo para muita gente e vai dar certo para vocês também. Beijão, até sexta-feira. Não esqueçam aí de compartilhar a live, quem conseguir. E nós estamos juntos. Valeu!